Som? Som. Vocês estão me ouvindo? Ok. Bom, toda vez que eu vou começar a palestra, a primeira coisa que eu quero fazer é sempre falar alguma coisa que quebra o gelo, né? Que é difícil para a gente ficar aqui em cima fazer uma palestra com bastante gente. Eu, por exemplo, sempre tivesse um certo receio de falar em público, então eu sempre gosto de quebrar o gelo. Com essa coisa ridícula na cara, eu vou pular essa parte, porque não tem, né? Então, quebrado o gelo, definitivamente. Eu vou botar aqui, vamos ver se vocês conseguem me ouvir ainda. Tá bom ainda? Meu Deus do céu. Bom, foto, eu juro por Deus que eu vou processar. Bom, vamos lá. Para eu entender, quem aqui é advogado? Todo mundo? 95%. Quem aqui tem escritório próprio? 95%. Tá bom. Quem aqui tem filho? 45%. Quem aqui gostaria que seu filho fosse advogado? Ou que já é. Boa. É curioso, né? Assim, a gente é uma das poucas carreiras que a gente não acredita muito em perpetuar a nossa espécie. Tem alguma coisa errada com a gente. Acho que a gente não está muito olhando o futuro da profissão. E essa palestra é sobre isso. Essa palestra é sobre o que nos trouxe até aqui, um pouquinho dos problemas que a nossa profissão enfrenta hoje. E aí eu vou trazer um pouco da contribuição nossa, na primeira pessoa aqui, do plural, porque isso aqui nada disso eu fiz sozinho, com bastante gente me ajudando, mas como o escritório de advocacia pode enfrentar esse novo momento. E é claro que isso se aplica a todos nós individualmente, mas é legal essa visão de um escritório de advocacia, isso não é tão comum de vocês verem. Especialmente o escritório de advocacia que fez isso desde o seu começo, então faz isso há 15 anos, e que só chegou onde chegou porque fez o que fez. Última pergunta, prometo, depois eu falar, mas daqui a pouco a gente inverte. Quem conhece o Código de Saúde dos Advogados? Tem pouca gente. Então não nos trouxe lugar nenhum, vai levar, prometo. Isso aqui é o escritório hoje, tá? Esse é um slide que eu boto no começo, é um merchan ridículo, eu reconheço, mas isso aqui é importante, gente, porque isso mostra um pouquinho do que a gente conseguiu construir fazendo as coisas de que eu vou falar para vocês. E de verdade, eu não estou mostrando isso daqui para dizer, poxa, nosso escritório é incrível, nos admirem, achem que a gente é o máximo. Eu estou mostrando isso daqui porque o propósito dessa palestra é compartilhar com vocês o que a gente fez, mostrar que funciona e, de uma certa forma, evangelizar, né? Quer dizer, disseminar um pouquinho disso, porque a gente acredita que esse é um movimento necessário na nossa profissão. Porque se nós formos um escritório de advocacia super bacana, super adequado, com uma série de características, mas ninguém mais gostar, ninguém mais contratar advogado, nós vamos morrer igual todo mundo. Então, a advocacia do futuro ela só existe se houver advocacia no futuro. Então, a gente começa aqui falando um pouquinho do que a gente construiu esses 15 anos de escritório. O escritório não é um escritório grande, é um escritório de 85 profissionais, cresce todo ano, mas a gente deve ficar aí menos de 100 profissionais por mais um bom tempinho. É um escritório que tem uma carteira de clientes muito sólida, grande, já são mais de 200 clientes. Nós temos todas as áreas de atuação do direito empresarial. É um escritório muito focado em inovação e tecnologia, mas nós temos áreas tradicionais do direito, a gente combina as duas coisas. Temos unidades, a sede em São Paulo, nós temos unidades aqui em Floripa, uma cidade pequena, em Londrina, no Paraná, e em Miami, nos Estados Unidos. É um escritório que já hoje tem uma série de certificações, né, de reconhecimento de publicações internacionais, de rankings. A gente está hoje em todos os principais, né, Chambers, Legal 100, aqui tem o Leaders League, o IFLR. Quer dizer, todos os rankings hoje reconhecem o escritório como um dos melhores escritórios de direito empresarial no Brasil. De novo, gente, estou mostrando isso porque é importante mostrar para vocês como a gente chegou aqui. E a primeira coisa que eu vou comentar aqui é como que a inovação muda o direito, mas como que a inovação mudou também a nossa vida, como que a gente olhou e por que a gente olhou a inovação sempre como um elemento motivador de como o escritório foi se formando, se adequando durante os anos. E eu vou começar falando de uma história que aconteceu lá em 1946, ela começa em 1945, então, final da Segunda Guerra Mundial. Obviamente, a Segunda Guerra Mundial foi um momento de desenvolvimento tecnológico muito grande no mundo inteiro, por motivos óbvios, e a aviação foi um dos campos em que a evolução foi brutal, houve um salto qualitativo gigantesco ali na aviação.
Exemplo, por exemplo, dos motores a jato. Os aviões a jato foram criados durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, existia lá na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, uma cidade chamada Greensboro, e nessa cidade havia um aeroporto, onde havia voos militares e civis, e bem próximo desse aeroporto havia uma granja, uma fazenda de criação de frangos. E o dono dessa granja se chamava Thomas Cosby. Tá? Bom, o que aconteceu? Com a evolução dos aviões, o aumento do número de voos civis e militares, a propriedade dele, que ficava próxima desse aeroporto de Greensboro, começou a ser sobrevoada com constância, com frequência, por aviões. E esses aviões passavam sobre a propriedade dele a 25 metros de altura, 10 andares mais ou menos. Né? O que acontecia? Os frangos, com aquele barulho daqueles aviões daquela época, começavam a se assustar, a se agitar, morriam de susto, literalmente morriam, não conseguiam pôr os ovos, e aquilo começou a arruinar o negócio dele. O que o Thomas Cosby fez? Ele processou o governo americano, dizendo que aquele sobrevoo representava uma invasão da propriedade dele, porque no conceito de propriedade da common law, a propriedade se projeta, ou se projetava, infinitamente ao subsolo e infinitamente ao espaço. Então ele dizia, isso aqui é uma invasão de propriedade, está me causando prejuízo, eu quero que ou isso seja interrompido ou que eu seja indenizado. E ele processou o governo americano e ganhou em primeira instância. Bom, esse assunto chegou na Suprema Corte Americana e em 1946 a Suprema Corte Americana, num voto muito famoso, de um juiz chamado William Douglas, decidiu que com a nova tecnologia dos aviões não era mais possível reconhecer o direito de propriedade projetado ao infinito, limitando, portanto, a Quinta Emenda Americana. Gente, se alguém aqui já acompanhou essas notícias, esses debates que surgem toda vez que tem um tiroteio desses dos Estados Unidos, e tem uma discussão agora muito forte sobre isso, vocês já devem ter visto que sempre se fala que existe a Segunda Emenda, que é o que garante que as pessoas lá tenham armas, tenham posse de armas. E vocês já devem ter visto quão sagrado é o que está escrito nas emendas da Constituição Americana. Bom, aqui em 1946 se limitou o alcance da Quinta Emenda por conta da evolução tecnológica. Então hoje, desde aquela época, se reconhece que a propriedade ela não se projeta mais ao infinito. Essa altura razoável para o voo de aviões não faz parte mais da propriedade. Então, isso aqui é um exemplo muito bacana de como a inovação muda o direito. E a gente tem diversos outros exemplos muito mais recentes que eu poderia dar. Eu poderia falar aqui de Uber, um monte de coisa, Airbnb e tudo mais, mas esse caso aqui é muito bacana, porque é do passado e nem todo mundo conhece. Vamos ver o que eu sobre isso. Bom, aí eu venho para o presente, ou muito mais para frente, ainda talvez, quem sabe, falando de futuro. Quem sabe o que é isso aqui? Ninguém conhece League of Legends aqui. League of Legends é um dos videogames mais famosos e mais bem-sucedidos da história. League of Legends é um videogame que se joga no computador, com usuários na casa dos centenas de milhões, muito, muito popular na Ásia, e eles fazem campeonatos de League of Legends que lotam estádios. Por exemplo, o Allianz Parque ali em São Paulo, eles fizeram um campeonato de League of Legends, lotou o estádio. Deixa eu só explicar para vocês. As pessoas não vão jogar, elas vão assistir gente jogando nos telões. Isso aqui é um fenômeno. Tá? League of Legends. Por que eu estou falando de League of Legends? League of Legends é um jogo produzido por uma empresa americana chamada Riot. Tá? League of Legends é um jogo jogado online. As pessoas se conectam, você joga com outros jogadores que são pessoas, são seres humanos. Eles estão ali conectados. Nesses ambientes de jogo online, se alguém aqui já jogou um jogo online, existe um negócio chamado chat. O que é o chat? As pessoas se falam. As pessoas escrevem lá mensagens. Em todo ambiente de jogo online, tem chat, existe risco de assédio. Assédio moral, assédio sexual. As pessoas xingam as outras, as pessoas agridem as outras com palavras, enfim. Aqui, por exemplo, no caso do League of Legends, mulheres raramente se identificavam nos jogos como mulheres, para não sofrerem assédio moral, para não sofrerem algum tipo de abordagem mais agressiva por serem mulheres. Elas usavam apelidos de homens. Tá? Bom, coisas desse tipo. A Riot, obviamente, tinha a preocupação de manter esses ambientes de jogo
funcionando bem, sem esse tipo de assédio, né? Protegendo as pessoas desse tipo de evento. O que ela fez? Ela criou um tribunal de jogadores, selecionou lá jogadores experientes, né? Reconhecidos como pessoas que tinham zelo pelo jogo, reuniu essas pessoas em alguns tribunais, na verdade não um único, e começou a submeter a essas pessoas acusações de assédio, acusações de comportamento indevido no ambiente do jogo, para que esse tribunal julgasse os jogadores e pudesse decidir sobre suspensão, expulsão, coisas do gênero, né? Eu, quando fiquei sabendo disso, achei o máximo. E eu usava esse exemplo para pensar em outras situações de mundo, de produtos digitais, pensando no que poderia ser uma solução no futuro para ambientes totalmente digitais, ali, hermeticamente fechados, digitais, onde a autoridade judiciária, né, onde a jurisdição estatal não fazia muito sentido, ela quebrava um pouco a lógica das coisas que eram 100% digitais. Exemplo disso, Bitcoin. Né? Se alguém aqui já investiu em Bitcoin, um dos principais motivos porque as pessoas investem em Bitcoin, porque o Bitcoin tem valor, é porque o Bitcoin não está sujeito a decisões econômicas de nenhum país. A política econômica dos países não afeta o Bitcoin, pelo contrário. Toda vez que tem ali um movimento de restrição monetária, o Bitcoin sobe, porque justamente ele é transacional, ele opera totalmente no mundo digital. Então, um dos grandes valores do Bitcoin é não estar sujeito às decisões políticas. Se a gente tiver uma disputa sobre Bitcoin, porém, no Brasil, numa exchange brasileira, o que vai acontecer? Esse assunto vai parar na jurisdição estatal, porque continua sendo um assunto sujeito à jurisdição estatal. Isso é uma certa falha da lógica do sistema. Se você tem que pegar um assunto que é 100% digital e levar para a jurisdição estatal, você entrou na soberania daquele país. Você deixou de ser totalmente digital. Então eu usava esse exemplo do tribunal do League of Legends, que a Riot criou, exatamente para falar, olha, quem sabe no Bitcoin, uma solução bacana para resolver esse problema da jurisdição estatal, seja criar tribunais de jogadores, de investidores de Bitcoin, para decidirem sobre temas que envolvam disputa sobre carteira, Bitcoin, enfim, qualquer coisa do gênero. Né? E deixar isso continuar hermeticamente fechado ali, naquele mundinho do Bitcoin, ou de criptoativos, se a gente quiser. E eu usei esse exemplo por bastante tempo, super bacana, super, apelativo, né? As pessoas gostavam desse discurso, até o dia que eu descobri que a Riot acabou com os tribunais. Por que a Riot acabou com os tribunais? Porque, com o crescimento do jogo, o League of Legends teve um crescimento muito rápido, o número de casos começou a ser enorme. E aqueles tribunais que foram criados, né, que eram compostos por seres humanos, não conseguiam mais decidir de uma forma célere e eficaz sobre as várias decisões que chegavam. Parecido com alguns tribunais aí que a gente conhece, que a gente já usou alguma vez na vida, demorava demais, decisão quando saía já não produzia mais efeitos, não era suficientemente aplicável. O que a Riot fez, gente? A Riot começou a usar inteligência artificial. Então a Riot, hoje, no League of Legends, você não tem mais um tribunal de seres humanos, você tem software, você tem um código que analisa as condutas em real time, e quando identifica condutas reprováveis, automaticamente expulsa o jogador da sala, eventualmente até expulsa o jogador do jogo. Uma substituição de tribunais humanos por inteligência artificial. Esse é um case, se vocês olharem, sob qualquer ótica, que permite fazer uma dissertação aqui, uma tese de doutorado, se a gente quiser. Fantástico. Imagine sob o ponto de vista do engenheiro que programa esse código. Ele tem que saber direito. Ele tem que entender conceitos éticos, morais, até talvez jurídicos, para programar corretamente aquele código. Imagine sob o ponto de vista do jogador sancionado, sob o ponto de vista da vítima, que foi buscar a sanção, foi buscar aquela decisão. Então, é um assunto incrível, muito, muito rico, por isso que eu trago para vocês, porque talvez a gente veja isso aqui no futuro, muito longe do League of Legends da Riot. Bom, e aí, nesse ponto da palestra, eu sei que muita gente está pensando assim, tá bom, vai, então daqui a 40 anos a gente vai ter esse impacto aqui na nossa profissão, eu não estou mais aqui, eu não quero que meu filho seja advogado justamente por isso, então, legal, mas o que mais você tem que falar? Mas, na verdade, eu acho importante voltar aqui um pouquinho no tempo. Eu comecei a advogar
de 1997, sei, então, um pouco velho, verdade. Mas em 1997 a profissão era muito diferente. Eu me lembro muito bem que existia entre um advogado e o cliente uma relação que era quase um sacerdócio. O cliente buscava um conhecimento, uma orientação do advogado que ele realmente não tinha a menor condição de obter de outra forma. A única coisa que ele podia fazer era outro advogado, mas ele sozinho jamais conseguiria buscar aquilo. Então, realmente, quando você falava, quando você respondia uma consulta, quando você respondia uma coisa que o cliente perguntava, ele agradecia. Primeiro de tudo, ele acreditava no que você falava. Já é uma grande mudança. E segundo, ele agradecia, ele achava incrível, ele ficava admirado daquele conhecimento. E hoje as coisas mudaram. Como vocês sabem, a primeira coisa que o cliente faz quando você responde uma consulta é entrar no Google e ver se você falou a coisa correta. E muitas vezes ele volta e fala, mas eu vi aqui que tem uma instituição nova, eu vi aqui que tem uma outra decisão, eu vi aqui que tem uma outra coisa. Então, o acesso à informação hoje, ele é absolutamente democratizado. O cliente tem tanto e, às vezes, até mais acesso à informação jurídica do que a gente. Não importa que software, não importa que site a gente usa, ele vai usar também, ele vai conhecer também. Então, existe hoje uma relação completamente diferente. E o que mudou essa relação são tecnologias que já surgiram e que estão sendo usadas constantemente. Então, isso aqui é para mostrar como realmente a nossa profissão ela é muito vulnerável a mudanças tecnológicas. Aquilo que eu falei não é só um exemplo do que pode acontecer no futuro, pode acontecer muito mais cedo, e talvez não seja uma jurisdição por inteligência artificial, mas outras coisas mais. Perdão, vou contar aqui. E aí, no caso do Brasil, isso é extremamente, particularmente preocupante, porque o Brasil, como acho que todo mundo aqui sabe, forma mais de 100 mil bacharéis de direito por ano. O índice de aprovação na OAB é muito baixo, né, na casa ali de 25%. E a gente tem, isso aqui é densidade de advogados por habitantes. Tá? Quanto menor o número, pior é em termos de competitividade. Você tem mais advogado por habitante. Vejam o Brasil ali, é muito mais denso do que os Estados Unidos. A gente acha que os Estados Unidos tem muito advogado, né? O país que mais tem advogado é os Estados Unidos. Não, o Brasil tem muito mais advogado proporcionalmente do que os Estados Unidos. E é o que mais tem de todos esses países aqui. Alguém me falou uma vez que Israel talvez tenha mais densidade ainda. Israel não está aqui, então não sei se é mais ou menos o Brasil. Mas nesse ranking, o Brasil aparece em primeiro lugar. 209 advogados, desculpa, um advogado para cada 209 habitantes. É muito impressionante isso, a competitividade é enorme. Então, nós somos um país mais suscetível do que a média, bem mais suscetível do que a média, a sofrer os efeitos das mudanças tecnológicas. Mas e aí, o que a gente faz? Se desespera, fala para o nosso filho não ser advogado, tenta trabalhar rápido, fazer nosso dinheirinho nos próximos 10 anos e depois pendurar chuteiras? Na verdade, toda a nossa tese, como a gente construiu o escritório, que a gente faz todos os dias, é acreditar que não. É acreditar que nós podemos ser um agente de transformação. Então, numa situação como essa que a gente vivencia, basicamente você tem 3 escolhas. Você pode dizer, eu não aceito essa inovação, eu não aceito essas mudanças, e tentar rejeitar, o que muitas vezes na nossa profissão nós temos a tendência a fazer. Não aceito essa ferramenta, não aceito esse serviço, não aceito esse software, isso aqui vai tirar mercados, vai tirar clientes, e tentar rejeitar. A outra forma de enxergar isso é passivamente, então ver essas coisas acontecendo, não fazer nada a respeito, mas dizer, isso aqui vai demorar demais para me atingir, então deixa lá, um dia eu vejo, alguém vê no meu lugar. E a terceira forma que a gente escolheu é passar para o volante. Então, ser agentes da transformação. Não deixar essas coisas acontecerem sem nós. Fazer as coisas acontecerem, estar à frente dessa transformação. E aqui eu começo a falar de como a gente foi fazendo isso aos poucos. De novo, aqui, gente, são 15 anos de construção, que nada foi feito de forma abrupta, porque a gente falou, nossa, vamos fazer isso, isso aqui foi muita tentativa e erro, mas a gente foi acertando algumas coisas. Eu vou mostrar para vocês coisas que deram super certo e coisas que deram super errado. Coisas importantes quando a gente pensa em inovação, e aí tem uma discussão de advocacia. Qualquer empresa que pensa em inovação tem alguns drivers, tem algumas coisas, algumas forças que devem movimentar a inovação nas empresas. Uma delas, talvez a mais importante, é o conceito de Open Innovation. Aqui já deve ter hoje falado sobre isso. E Open Innovation é o conceito de que a inovação não funciona dentro de um ambiente hermeticamente fechado. A inovação precisa de ambientes porosos. Você precisa estar exposto à inovação externa e precisa levar a sua inovação interna ao exterior para saber se aquilo realmente funciona.
Então, nós acreditamos em propagar tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que a gente tem capacidade de fazer, a gente quer que as outras pessoas saibam, conheçam como a gente faz, e se a gente fizer da forma correta, que façam como nós também. A gente sirva de inspiração para as pessoas. Então, em 2016, a gente criou uma área de pesquisa e desenvolvimento no escritório. A área de pesquisa e desenvolvimento do escritório não foi criada para fazer pesquisas acadêmicas. Ela foi criada para que a gente tivesse um grupo de advogados, um grupo de pesquisadores, dedicado a estudar assuntos que estavam na interconexão entre tecnologia e direito. Então, essa turma não se dedica a trabalhar para cliente, essa turma se dedica só a estudar, a refletir, a analisar novos textos legislativos, não com viés acadêmico, eles não fazem estudos acadêmicos, eles fazem publicações que têm um viés muito mais didático, muito mais de difusão de conhecimento e provocativo, no sentido de provocar discussões, do que tentar fazer uma publicação, uma revista especializada, coisas do gênero. Às vezes até vão revistas especializadas, mas o viés principal é provocar discussões, é difundir conhecimento. Então a gente começou a publicar, primeiro no nosso site, então se alguém entrar aqui no nosso site, saúde.com.br, vai ver que tem uma aba de publicações, tem lá hoje mais de 60 white papers sobre assuntos como esses que estão passando aqui na tela, e muito mais coisas, aqui até coisas bem ultrapassadas, mas tem lá um monte de coisa super atual, tipo Open Banking, né? As questões de proteção de dados estão muito na moda, tem um monte de coisa legal lá. Mas a gente fez isso para justamente começar a contribuir, dizer para o mercado o que a gente acreditava que ia acontecer com temas como esses e ouvir do mercado o que o mercado achava sobre aquilo. Isso nos levou para um outro patamar. Isso, com o tempo, começou a colocar o escritório em fóruns de discussão absolutamente qualificados. A gente começou a estar à frente de discussões sobre, por exemplo, mobilidade urbana. Lá em São Paulo, tem toda a discussão sobre a legislação, criptoativos. A gente participou da criação da Associação Brasileira de Criptoativos. Então, enfim, isso nos colocou num outro patamar. A gente gastou um monte de dinheiro montando equipe, demorou pra caramba para isso acontecer. Se a gente olhasse sobre qualquer viés de investimento e retorno, não teria feito sentido, mas quando a gente olha em termos de onde colocou o escritório após 3 anos agora de investimento, de esforços nesse sentido, é brutal a diferença. Outra coisa fundamental, de novo, é um driver da inovação. Inovação não se faz sem adotar o diferente. Então, se a gente fizer sempre o que os nossos concorrentes fazem, e de novo, gente, quando eu falo concorrente, esqueçam o dogma de concorrentes são os outros advogados, os escritórios de advocacia. Na advocacia, a gente concorre com várias outras profissões, não tem nada a ver com direito, nunca passaram pela faculdade de direito. A gente concorre com advogados do exterior, tem um monte de escritório do exterior fazendo trabalho jurídico no Brasil hoje em dia. Eu não estou falando como uma coisa ruim, é um fato da vida. Empresas internacionais contratam quem eles estão mais perto. E a gente tem concorrência também de ferramentas tecnológicas. Então, a gente tem concorrência de todos os lados. Se a gente repetir o que outras pessoas fizeram e funcionam até hoje, é evidente que a gente vai ter dificuldade em fazer coisas diferentes para o futuro, em colocar os nossos escritórios na nossa situação em locais diferentes. Então, adotar o diferente, procurar o que existe para ser feito de uma forma nova, é outro driver importante da inovação. A gente ficou super feliz com aquela iniciativa do P&D, né, da Pesquisa e Desenvolvimento, e a gente falou, acho que a gente pode dar um passo adicional. A gente criou um novo site. Então, a gente tem lá o site principal do escritório, batistamos.com.br, e criou um novo site chamado Espaço Startup. O Espaço Startup foi um site que a gente criou para conversar com o empreendedor brasileiro. Como é que isso surgiu? De novo, surgiu por uma necessidade real do mercado. A gente tinha os white papers, que o nosso departamento de pesquisa fazia, muito qualificados, muito bons os assuntos que eles se propunham a fazer, até para nós, advogados, fáceis de entender, fáceis de ler, mas quando a gente queria conversar com empreendedores, aquele cara que fundava uma startup, aquele cara que era um empresário, tinha sua empresa, ele tinha muita dificuldade de ler aquele material. A gente falou, a gente precisa mudar a linguagem, que é um problema de comunicação. A gente precisa ter uma linguagem jornalística, uma linguagem que foge do juridiquês que a gente está acostumado, que a gente foi treinado a usar. A gente criou esse site, esse blog, se vocês quiserem, Espaço Startup, para conversar com o empreendedor. E lá a gente tem diversos artigos, aqui estão passando alguns, eu acho, né? Sobre assuntos vários. Como está passando aí em cima.
Mas sempre os artigos são curtos, objetivos e muito fáceis de ler. Para uma criança poder ler. E aí a gente fala sobre assuntos que tem a ver com o dia a dia do empreendedor. O que é um cap table, o que é uma captação de recursos no exterior, o que é um acordo de sócios. São coisas que o empreendedor tem interesse em fazer. Várias das coisas que a gente colocou ali eram trabalhos que a gente poderia vender, se a gente quisesse vender uma consulta, fazer uma abordagem mais comercial aos clientes. Mas a gente colocava ali de uma forma muito didática para realmente as pessoas lerem e entenderem. Uma frase que eu adoro é: quem educa, vende. Então, se a gente educa o nosso público, se a gente educa o nosso mercado, a gente tem muito mais condições de depois oferecer um serviço que ele vai entender para que serve. A gente começou a ter esses artigos lá. A gente falou: dá para a gente dar um passo adicional. O que a gente fez? A gente começou a colocar lá modelos desses documentos. Modelos que eles podiam baixar no Word e editar. Eles ou qualquer de nós, qualquer pessoa. Então, lá tem, por exemplo, a gente fez, não sei aqui quem trabalha com startup, mas tem um conceito de contratos americanos que chama SAFE, Simple Agreements for Future Equity. Então, o SAFE é um padrão de documentos que foi criado por uma aceleradora americana chamada Y Combinator. A gente fez o SAFE Brasil. A gente adaptou aquele pacote de documentos, que é a nota conversível, são documentos usados para fazer investimento para futura compra de participação, a gente adaptou para o Brasil. Então, lá no nosso site, podem ser baixados de graça, não precisa de absolutamente nada, não tem nenhum pagamento, não tem nenhuma contrapartida. Mas para que a gente fez isso? Faz algum sentido? A gente está comprometendo a nossa própria receita? Claro que não. A gente entendeu, conversando com o nosso mercado, que esse tipo de documento, como ele é muito padronizado, como ele é para ser simples, é para ser feito de forma rápida, nenhum honorário, nenhum valor hora, qualquer que seja o valor que a gente fosse cobrar, faria sentido para o cliente. É muito, muito pouco valor agregado em um contrato que é padrão. É mais ou menos como cobrar por um acordo de confidencialidade. Tem um monte de modelo na internet, super padronizado. Se a gente cobrar R$500, a grande maioria dos empreendedores ou das pessoas vai tentar baixar na internet. Boa parte deles vai. Quem aqui nunca ouviu de um amigo, de um cliente falar: mas eu já peguei aqui um modelinho no Google, porque tem modelo de tudo hoje. Então, esses que são modelos, que são documentos padronizados, estão disponibilizados no site. Será que isso atrapalhou a nossa geração de receita? Será que isso tirou o trabalho da gente? De jeito nenhum. Porque onde a gente entra é justamente orientando o empreendedor o que significa cada uma daquelas cláusulas, o que aquilo gera para o futuro, onde que ele tem que negociar com a outra parte. Aí você tem valor agregado. Agregando conhecimento, agregando realmente esse lado consultivo das coisas. E não só produzindo ali em massa algum documento. Então, isso a gente fez, está lá no Espaço Startup, e é um case. O Espaço Startup, em conjunto com o nosso site, nos gera hoje mais de 30 mil acessos mês. Isso a gente não faz em impulsionamento. A gente agora está começando a pensar em fazer impulsionamento. Isso é tudo orgânico. Se vocês fizerem uma busca no Google, o Espaço Startup está em primeiro lugar, no orgânico. Não tem muito potencial. E aí a gente resolveu dar um passo adicional, talvez o mais radical de todos. E a gente falou: bom, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma empresa para usar toda essa base de conhecimento, esses artigos que a gente faz, mas fora do Brasil. Vamos identificar startups de tecnologia fora do Brasil. Vamos buscar contato com essas pessoas e oferecer para eles uma plataforma de entrada no Brasil. Uma coisa que traga não só o jurídico, mas talvez o serviço jurídico, contábil, a parte de abertura de conta, procurador no Brasil, tudo que o investidor estrangeiro, uma empresa estrangeira precisa para abrir seu negócio no Brasil de uma forma leve, gastando pouco dinheiro, que são startups. Vão ter um monte de dinheiro para contratar uma equipe gigantesca. E a gente montou esse negócio chamado Central Station. Até tinha lá @fintech, porque o nosso primeiro foco era ir atrás de empresas de tecnologia para o mercado financeiro no exterior. A gente trouxe um sócio, que é uma pessoa do mercado de fintech brasileiro, um cara muito, muito fera, então um time fantástico. E a gente começou a fazer isso. A gente foi, por exemplo, para Israel, foi para os Estados Unidos, foi para a Europa, participou de uma série de eventos para oferecer isso como uma solução para startups estrangeiras. Deu super errado. Totalmente errado. O que a gente aprendeu com isso? Um monte de coisas legais. A gente aprendeu que a gente tem que fazer aquilo que a gente sabe fazer. Que talvez a gente tenha que deixar para outras pessoas que sejam parceiros fazer coisas que eles fazem melhor do que a gente. E mais importante do que tudo, que a gente não vai conseguir abraçar muito. Mas tem muitas coisas legais que a gente consegue fazer no nosso campo de visão. Então, isso aqui é um exemplo porque é importante saber, na inovação vai ter coisa que vai dar errado.
coisa vai dar muito errado. Isso não é motivo para a gente dar passo para trás e falar, poxa, isso não é para mim. Isso é motivo para fazer coisas mais importantes, mais relevantes. E foi o que a gente fez. Então, a nossa última iniciativa, no sentido mais recente, né, que a gente vai parar por aqui, foi criar uma Legal Tech. A gente acredita, como eu falei, que os modelos de contratos, os modelos de documento, não são onde está o dinheiro na advocacia. Nós acreditamos que são meios para que o advogado consiga agregar o seu conhecimento, o seu lado consultivo, mas eles precisam existir. Documentos, como eu falei aqui, como um acordo de confidencialidade, um mútuo conversível, um contrato social de uma empresa, eles são documentos padrão que precisam continuar existindo, mas eles têm que ser feitos de uma forma ágil, de uma forma rápida, para que o advogado gaste o mínimo de tempo necessário fazendo aquilo e possa realmente dedicar horas, cobrar horas daquilo que são reuniões, que são orientações, daquilo que é solucionar problemas novos, né? Não solucionar coisas que já foram solucionadas 1000 vezes no passado. E a gente criou um negócio chamado Lexio. Então, o Lexio é a nossa Legal Tech, foi incubada pelo escritório, é uma Legal Tech que se dedica a ajudar advogados ou departamentos jurídicos de empresa na automação de contratos, no processo de aprovação desses contratos, na assinatura e na toda a organização do arquivo desses documentos. Na formação do Lexio, a gente trouxe pessoas de fora do escritório, de novo, usando o que a gente aprendeu lá na iniciativa do Central Station, a gente foi buscar um time que fazia sentido para o projeto. Mais do que isso, a gente formou dentro da equipe do Lexio advogados programadores. Então essa intersecção, lembra do cara que eu falei que programava lá a inteligência artificial da Riot, do League of Legends? A gente começou a formar esse profissional. É o advogado que programa, que entende o viés jurídico da programação. Formou esse tipo, por exemplo, o Renato, o Fabrício e o Rafael, os três são advogados. O Renato é São Francisco, o Fabrício GV, o Rafael São Francisco. Dois São Franciscos, FGV, dedicados a uma Legal Tech de automação de contratos. A gente tem hoje uma plataforma que pode ser usada por qualquer advogado. Nosso público principal são pequenos escritórios que não tem um monte de estagiário, um monte de advogado júnior para fazer esse trabalho padronizado. Portanto, a plataforma resolve problemas de custo muito importantes. E o outro público são as empresas, o B2B, né? São atividades de business, são os departamentos jurídicos de empresas, que precisam também de automação, de workflow de aprovação interna de contratos e coisas do gênero. Uma série de vantagens, né? Tudo em nuvem, aquelas coisas todas, é um SaaS, separa por mês, o valor é super barato, a tecnologia funciona super bonitinha, super bacaninha. E outra coisa muito legal desse processo, a gente está olhando e aprendendo sobre startups e empreender do outro lado da mesa. Todos os desafios, levantar capital, manter equipe, desafios de crescimento, gestão interna, todos esses desafios que são muito diferentes na vida de uma startup. Eu até falava, né? Antes eu falava assim, não, o escritório é uma startup, né? Porque a gente busca soluções inovadoras, para problemas que existem no mercado, tem potencial de crescimento, tem que fazer todos esses até o dia que a gente teve a nossa. Agora eu vejo que não tem nada a ver com a coisa. Então, realmente os mundos são diferentes. A gente pode aprender um monte aqui, né? A gente vai prestar todo o serviço para o empreendedor, realmente a conversa ela faz muito mais sentido. Então isso aqui é um Lexio que talvez seja o mais radical que um escritório de advocacia, que é um escritório de advocacia, a gente não abandonou, continuo sendo sócio do escritório, me dedico, eu sou responsável pela área de M&A e corporate do escritório, continuo fazendo isso 95% do tempo, mas a gente tem lá dentro uma iniciativa tecnológica que a gente acredita que vai ajudar muito o nosso futuro, o futuro de vários clientes. Eita. Antes de eu entrar aqui na frase final, então, a minha mensagem principal de tudo isso que eu falei é a adoção de diferente como driver de inovação no escritório de advocacia, mas pensando em realmente buscar um novo serviço jurídico, que é um novo modelo que a gente vai empregar para ter mais eficiência, cobrar naquilo que pode ser cobrado e fazer, não sei se fazer de graça ou cobrar muito barato naquilo que é padronizado. Então, essa adoção do diferente é o nosso principal driver nessa historinha que eu contei para vocês. E para finalizar, eu vou deixar vocês com um vídeo que sempre me inspira essa análise do ser diferente, que é a adaptação. Tem aqui som, vamos ver se a gente tem. Shapeless, like water. When you put water into a cup,
it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow, or it can crash. Be water, my friend. Like that. É isso, gente. Deixar vocês com o mestre cuspir aqui. Obrigado. Boa tarde a todos.